Existe uma situação no futebol brasileiro que desafia a lógica convencional. Como um clube, em meio a uma crise financeira totalmente documentada, consegue não apenas se manter competitivo, mas vencer títulos importantes? Essa é a história do Corinthians em 2025. Não vamos aqui discutir ética ou moralidade, apenas conectar os pontos de uma equação que, pelo menos no campo, resulta. Para a gente entender o 2025 do Corinthians, a gente vai ter que voltar lá para 2024. O Corinthians enfrentava algo inevitável, a transição geracional. Nomes como Renato Augusto, Fábio Santos, Cássio e Fagner, ícones de uma das eras mais vitoriosas da história do Timão, chegavam ao fim dos seus ciclos. As suas contribuições nos bastidores eram extremamente valorizadas e respeitadas. Porém, em campo, os números já mostravam um declínio técnico. A saída deles não foi apenas uma pancada emocional para a torcida, mas foi algo que era estrutural para o elenco. Aqui nós vamos entrar numa parte um tanto quanto delicada do nosso estudo de caso. Basicamente, nós estamos aqui em um terreno um pouco cinza. Então, para encurtar a história, com recursos limitados, a diretoria do Corinthians adotou uma postura agressiva no mercado. As contratações que foram feitas foram Raniel, ex-Cuiabá, Mateuzinho e Hugo Souza, pertencentes ao Flamengo. Todas essas três contratações com a promessa de pagamentos futuros. Enquanto alguns clubes priorizavam o equilíbrio financeiro, o Corinthians priorizava um equilíbrio esportivo imediato. Uma aposta um tanto quanto arriscada. Além dessas contratações já citadas, chegaram também Garro, Coronado, Gustavo Henrique e André Ramalho. E num movimento surpreendente, o Timão anuncia Memphis Depay. O time terminou 2024 mostrando lampejos. Começavam 2025 com um núcleo totalmente refeito, mas faltava uma coisa: entrosamento. Os primeiros meses de 2025 foram de adaptação. Dorival Júnior, conhecido por seu trabalho de reconstruir elencos, tinha peças de qualidade, mas totalmente desconectadas. Enquanto isso, o cenário financeiro pressionava. Dívidas antigas, patrocínios revisados, incluindo parcerias incomuns para um clube do tamanho do Corinthians. Aqui nós temos uma parte muito interessante de tudo isso. Memphis Depay, no Corinthians, era um jogador muito importante. Porém, ele não era o protagonista absoluto daquele elenco. Pela seleção holandesa, simultaneamente, ele se tornava o artilheiro da história da seleção, superando ninguém nada, ninguém menos do que Robin van Persie. Essa dualidade gerava uma pergunta: por que não rendia o mesmo no Corinthians? E a resposta viria gradualmente no decorrer da temporada. E com muita paciência tática, Dorival Júnior encontrou a harmonia perfeita. O sistema começava a funcionar. O Paulistão de 2025 veio apenas para confirmar. Esse time, apesar de tudo, podia competir. A taça veio, mas um ruído de fundo começava a ecoar. Enquanto o Corinthians comemorava seu título estadual, fora dos campos ecoava um questionamento constante. Time de caloteiros? As dívidas com os outros clubes, especialmente no sensível caso do Cuiabá, que perdeu Raniel sem receber nada, criava uma imagem muito contraditória. Um campeão em campo que deve tudo fora dele. Na Copa do Brasil, o Corinthians encontrou sua identidade definitiva. Os jogos contra o Cruzeiro fizeram com que o Corinthians enfrentasse o Vasco de Diniz na final. Eu sei que agora, depois que tudo acabou e que já aconteceu tudo que tinha para acontecer, é muito fácil vir aqui e dizer que o Corinthians, de fato, tinha um elenco mais qualificado que o elenco do Vasco. É importante lembrar os momentos em que haviam acontecido os jogos. O Vasco vinha de bons resultados e de um futebol muito bem apresentado com o seu técnico. Aonde entra a divergência. Os jogadores do Vasco eram limitados, tinham peças importantes e até melhores em alguns setores do que o Corinthians. Porém, o Corinthians tinha muito mais opções, um leque de possibilidades muito maior. O Corinthians poderia fazer perguntas ao Vasco que eles não saberiam responder. A recíproca vinda do time carioca não acontecia. O título da Copa do Brasil chegou, mas trouxe consigo também uma questão muito incômoda. Várias dessas peças que foram chave para essa conquista ainda não haviam sido integralmente pagas. Então nós vamos conectar os pontos de maneira muito objetiva. As contratações foram feitas sem o pagamento à vista. Esses jogadores foram decisivos na conquista. O prêmio da Copa do Brasil gerou uma receita significativa para os cofres do Corinthians. E o clube agora tinha um dilema: usar esse dinheiro para honrar suas dívidas ou arcar com possíveis punições. Então, basicamente, podemos dizer que esportivamente a estratégia que o Corinthians usou foi um sucesso. Porém, financeiramente, ela criou um precedente complexo. Então, imagine você usufruir de um bem por
pelo menos um ano. E isso te gerará um retorno enorme, seja isso financeira, seja isso esportivamente falando. E no final disso tudo, você optar se você pode pagar e honrar os seus compromissos ou se você quiser apenas arcar com as consequências dos seus atos. Eu vou te dizer isso com apenas uma palavra e você vai entender da maneira que você quiser. Brasil. Então iniciamos o ano de 2026. E qual o cenário atual do Corinthians? Maicon, seu capitão, acaba de deixar a equipe. Continuará usando as cores branco e preto, porém agora pelo Galo de Minas. Chega o reforço de Gabriel Paulista por 2 anos. O zagueiro de 35 anos com passagens por Atlético de Madrid, Arsenal e Valência, que chegou até mesmo a vestir a camisa da seleção brasileira, deixa o Besiktas abrindo mão de parte do seu salário para poder jogar pelo time que diz ser o seu clube do coração. Santi Arias, lateral da seleção colombiana, ex-Bahia, pode ser anunciado em breve. Breno Bidon pode ser uma das baixas da equipe, sendo negociado com o Flamengo ou com outras equipes. Dorival Júnior indicou para a diretoria o reforço para a vaga de Maicon, sendo esse o ex-atacante Alisson, que passou a jogar no meio-campo sob instrução de Dorival Júnior. Dorival tem um grande apreço pelo jogador e pede a contratação à diretoria do Corinthians. Mas algo incomoda a diretoria e é o grande elefante na sala. O Corinthians pode enfrentar um transfer ban se não regularizar a sua situação. Mas calma aí, eles têm o dinheiro da Copa do Brasil na mesa. Para que esse dinheiro vai ser usado? Para as transferências ou para regularizar a situação? O caso Corinthians de 2025 é um estudo sobre prioridades. Em um esporte que é cada vez mais business, cada vez mais negócios, o clube escolheu priorizar resultados esportivos imediatos, em detrimento da sua saúde financeira a curto prazo. Se isso foi uma jogada de mestre ou foi um tiro no próprio pé, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: reescrever o manual de como um clube em crise pode temporariamente se manter no topo. Um forte abraço, fiquem com Deus.